Sabadão de futebol na Serrinha, escanteio e o Henrique Almeida tentou de cabeça. Na resposta do Goianésia, Misael bate, Marcelo Rangel defende e a zaga afasta o perigo. Caju sai jogando errado, Ayrton fica com a bola, mas o chute sai fraco. Mais Goianésia e Rodriguinho pegou mal na bola. Arrancada de Vitor Andrade, que cai na área. Anderson Gonçalves marca pênalti para o Goiás. Henrique Almeida na bola e defesa de Thiago Santos. De novo Vitor Andrade, outra arrancada e o chute na gaveta. Golaço na Serrinha. Estreante Vitor Andrade, hein? Goiás 1, Goianésia 0. O Goianésia foi à luta e Dudu caiu na área. Outro pênalti. E sobrou categoria para Rodriguinho. Empate do Goianésia, 1-1. Segundo tempo e Vitor Andrade quase faz outro golaço para o Goiás. Dudu levou perigo de fora da área. Breno também arriscou. Lançamento de Vinícius para Henrique Almeida, que parou no goleiro Thiago Santos e terminou 1-1 na Serrinha. O Goianésia está fazendo um bom trabalho, né, com jogadores experientes, uma equipe equilibrada. Começou a rodada, né, em quarto colocado na tábua de classificação, atrás da gente, né, então é uma equipe que está se preparando há muito tempo. E o Goianésia jogou com uma equipe que hoje praticamente nunca tinha jogado junto, né? Então, isso faz. A gente tentou montar, ou nós montamos a equipe da forma como a gente pensa o futebol, uma equipe com linha de 4 ali, né? 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, o Breno e o Sandro. Começamos com o Figueira como um meia de ligação, depois a gente percebeu que o Figueira estava com uma certa dificuldade de jogar de costa. A gente trouxe ele para jogar um pouquinho na lateral do campo, abrindo um corredor para o Sandro, a equipe se ajustou um pouquinho. 2 atacantes de beirada, hoje o Vitor, que fez um golaço, sofreu um pênalti, o Marcinho, que fez também mais um jogo bom, né? O Marcinho é o terceiro jogo, né? No jogo passado ele foi determinante para a vitória nossa no jogo lá na Copa do Brasil, na entrada dele, né? E optamos por um jogador, né, centralizado, um atacante, no caso hoje foi o Henrique Almeida. Então esse é o nosso posicionamento. O único detalhe, por falta de treinamento, a gente não conseguiu ajustar uma marcação lá na frente, fazer a marcação alta, né? Assim como o jogo do Vila Nova, foi um jogo que o adversário teve muita facilidade de sair construindo a jogada lá de trás, mas aos poucos a gente foi encaixando, né? E se não fizemos um jogo maravilhosamente, tecnicamente, a gente fez um jogo bem posicionado. Aí o Ney Franco, e daqui a pouco tem um trecho ele respondendo sobre o Henrique Almeida, que ontem foi muito vaiado no empate do Goiás e nem viaja para Assunção. Ele, naquele último lance, ele machucou o tendão, está fora do jogo. Ele está fora, o Sandro está fora, o Léo Senna também. A gente vai mostrar a convocação do Goiás daqui a pouquinho. Eu gostei do Vitor Andrade, sabe jogar, hein? Ele é meio folgadão, sabe jogar. E eu gostei, viu, Zé Roberto, do Pintado também, dá muita opção ofensiva. Eu gostei foi de um meia que entrou no segundo tempo do Goiás, um moleque da base, o Daniel. 2 foram expulsos no jogo ontem. Eu não mostrei porque nas imagens a gente só tinha expulsão do Breno do Goiás. Mas o Breno foi expulso e o Misael do Goianésia também. Foram expulsões normais, eles já tinham amarelos. Exatamente. Gostei do Daniel, viu, Zé Roberto? Meia canhoto. O Figueira, como o Ney disse, ele estava com mais dificuldade mesmo. Agora esse Daniel, gostei dele. Habilidoso, rapaz. Meia, joga também de lateral esquerdo, é um bom jogador. E o Figueira é volante, né? O Figueira é um volante que sabe... No máximo o segundo homem. O segundo homem, que sabe finalizar muito bem, é ofensivo, é um volante ofensivo. Ainda não tem essa condição de fazer a meia. Mas o Goiás vai aí, né, apresentando novos jogadores, treinando o time para os jogos mais importantes da temporada que vão aparecendo, e o mais importante até agora é depois de amanhã. Antes da sua opinião, Jean, sim. Coloca as imagens dos pênaltis aí, pessoal, por favor, para ver se foi. Vocês acharam que foi esse aí? Pênalti. Foi, muito. Pênalti? Muito pênalti.
Anderson Gonçalves ali, né? Então, beleza. Para vocês, esse foi. Demais. Então, só. E esse? Também. O pintado vai no corpo dele, né? Nas costas, né? Olha lá. Esse volante aí corre pra caramba, cara. Dudu. Então, menino bom. Menino não, é mais veterano. É o capitão do Goianésia. O Irã. Sabe jogar também, hein? Então, os 2 pênaltis foram. Antes do jogo, o Wendel Lira falava sobre esse volante aí, conhecido dele. O Dudu, né? Não, Irã. O Irã. Irã. É o camisa 7. E enchia de elogios. O Goianésia que recebe essa semana agora a primeira parcela lá do Goiás, porque o Goiás recebe do Flamengo, né? Sim. E o Goianésia vai e recebe 5% dessa parcela Repasse. agora. Exatamente. Bom, voltando ao jogo, Jean, o Ney rodando o time. Não é 5%, não, é mais, né? É mais? É 5% do valor total. Do valor total. Então, dividido em 3, 5% de cada parcela, né? Não? Não. Não é essa conta, não? Não. Senão fica 15%. Ele recebe 5% dos 100%. Ah, tá. E o Goiás não é 5% do que Aí o Goiás vai recebe, dividindo. né? Não é 5% do que o Goiás recebe. O Goiás está comprando 5% do total. Vendeu. Certo. O Goiás vendeu 75%. Então ele recebe a parcela referente a 75% do total do Michael. E paga ao Goianésia 5% do total do legal. Michael. Não 5% do que ele recebe, dá mais. E lá eles tinham uma ideia de fazer um CT, mas eles vão, parece que, construir lojas ao redor do estádio para fazer uma renda. Tá certo. Salas comerciais para ter uma renda extra. E Jean, você sexta-feira aqui falava do Vitor Andrade, é um rapaz que no meio do caminho se perdeu na carreira, né? Sem dúvida, né? O Vitor Andrade, depois do Neymar, ele foi talvez o nome mais badalado no Santos, até mais do que o Rodrigo, que explodiu, foi vendido ao Real Madrid, né? Constantemente é titular no Real, já fez 7 ou 8 gols vestindo a camisa do Real. Ele já teve, nessa época, a multa mais alta do futebol brasileiro, mais alta do que a multa do Neymar. Era um talento, um jogador muito festejado e esperado dentro da Vila Belmiro. Nós não sabemos, não temos notícia do que aconteceu no meio do caminho, nessa transição para chegar no profissional, mas o fato é que o Vitor Andrade, ele não vingou no Santos, não conseguiu explodir no Santos, que geralmente faz essa transição muito bem feita. Mas o fato é, o jogador, para ter a grife que ele teve no sub-20, aí nem foi apenas em sub-17, né, mas em categorias tão próximas a profissional, é porque tem muita qualidade. E a qualidade dele era justamente nessa de se parecer com o Neymar, no drible, na finalização. Então é um atleta que tem muito potencial e com a cabeça boa, bem orientado para um treinador como o Ney, que tem essa característica de recuperar atletas. O Vitor Andrade pode ser um baita jogador na equipe esmeraldina. Porque o Ney gosta de jogar com 3 caras lá na frente. Daqui a pouco ele pode ser o que joga pela esquerda. O centroavante hoje, Rafael Moura ou Lucão? Hoje? Hoje. Para jogar terça lá em Assunção. Lucão. E aí do lado direito ele tem que arrumar um outro. Ele elogiou o Marcinho. Sim. Não sei não se ele não vai com o Marcinho. O Queco viaja também. O Goiás contratou o peruano Kevin Quevedo, de 22 anos. Está chegando essa semana aí com o meia, o Inácio Rara também, o chileno. O Goiás contrata um chileno e um peruano. O último peruano aqui só morou em Goiânia. Jogar que é bom nada. Loyola. O Loyola, exatamente. Então eu imagino, Zé Roberto, que a dúvida hoje é quem vai jogar ali na direita. No ataque do Ney Franco. Para terça? Para terça, talvez para terça, sei lá, daqui a pouco. Lucão, Rafael Moura, Lucão. O Vitor Andrade, se viajou e jogou bem como jogou, você tem que iniciar com ele. Com 2 centroavantes não dá mais. Segurar. Né? Não vai começar, não. O Ney falou, né? Pois é. Não, o Ney primeiro falou que ele não iria. Não, acho que foi mal entendido. Foi mal entendido? Mal entendido. E depois o colocou.
a pergunta foi do Alex Rodrigues da Rádio CBN, se ele começaria o jogo, né? E aí o Ney, eu ouvi a entrevista ao vivo, o Ney falou, e aí se entendeu que ele não ia para a viagem, né? Foi, ué. Mas, na minha visão, assim, o Ney estava respondendo... na titularidade. Exatamente, que ele não começaria. Porque lá em Assunção... Porque a lista estava até pronta. Tava. Ele, na resposta, ele fala, a relação já está disponível, a Thaís Freitas já está autorizada a passar por vocês. Vamos conjecturar essa escalação do Goiás para terça daqui a pouquinho. Agora o Ney Franco, eu participei da coletiva dele ontem e fiz a seguinte pergunta para ele sobre o Henrique Almeida. Acompanhe. O Ney, sobre o Henrique Almeida ainda, você o recupera, talvez tirando ele dos primeiros jogos para ele ter um período melhor de treinos, ou vai colocando aos poucos e aí, entre aspas, peitando o torcedor? Talvez nem seja esse o termo, né? Não existe essa palavra. Eu não quero peitar ninguém, principalmente o torcedor do meu clube. Não existe esse termo peitar, né? O que existe é um critério que eu tenho para trabalhar, né? Eu respeito o nosso torcedor e respeito qualquer manifestação do torcedor. Mas o torcedor sabe que ele tem um treinador que ele recuperou vários jogadores aqui dentro. E o Goiás é tradicionalmente conhecido no futebol nacional de jogadores que não dão certo aqui e dão certo em outros clubes. Eu conheço esse histórico. Então eu não posso, né, se eu tenho convicção no que eu faço, no meu trabalho, eu prefiro ser chamado de teimoso, né, do que abrir mão dos meus conceitos em prol dos objetivos que a gente tem na temporada. Então não existe peitar ninguém, até porque eu não tenho condição de fazer isso, e na realidade a maior bem de uma instituição é o torcedor. Então, para mim, isso está à frente de tudo, né? Mas eu sei que o torcedor consciente, o torcedor inteligente, ele sabe que tem um treinador à frente do seu trabalho, que já esteve aqui 2 vezes, mostrou o resultado, recuperou atletas, ajudou na revelação de atletas, entre eles o Michael agora, que é um atleta, quando eu cheguei aqui, não era nem utilizado e era colocado como jogador peladeiro e não era utilizado por causa disso, e a gente conseguiu trabalhar o jogador. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de credibilidade também com o nosso torcedor, né? Porque os 2 trabalhos que eu fiz aqui foi desenvolvido em alto nível. O Ney também lembrou na coletiva do Lucão, que está aí o atacante na Série B 2018, que foi artilheiro do Goiás, e do Rafael Vaz, que o torcedor não queria nem ver pintado de ouro, e terminou a Série A no ano passado como titular. O Ney, não é nem o Henrique Almeida, Jean, o Ney Franco merece esse voto de confiança do torcedor? Não tenha dúvida. O histórico dele e a memória que ele trouxe aí, ela é extremamente positiva. Mas é o Henrique Almeida. Para o Goiás, né? E a linha de entrevista dela nem poderia ser outra, né? Se ele lava as mãos com o Henrique Almeida, nessa altura do campeonato, o investimento já teria ido para o saco. Agora, é complicado você recuperar quem de fato ainda não mostrou o trabalho, né? Tirando categoria de base, quando o Henrique Almeida surgiu há, 10 anos atrás, eu não me lembro de um trabalho conciso, forte, que ele tenha realmente se destacado no futebol profissional, Pasquetto. E aí são em equipes grandes, como São Paulo, como Botafogo, e equipes menores como a Chapecoense. Então, é complicado você dizer, olha, vou recuperar esse atleta, ele vai ser grande aqui, se ele não foi ainda no meu conceito na sua carreira. Naquele time que tinha o Neymar, que o Ney era o técnico do Sub-20, o Henrique jogava naquele time. Com o Neymar jogou Zé Love, jogou André, não, na seleção foi um pré-olímpico. Não, eu sei, mas assim, com o Neymar, muita gente jogou. Acho que o Walter era reserva daquele time, não era? O Walter era reserva daquele time. Não, no pré-olímpico, não, no Mundial. No Mundial, né? O Walter jogava também, sei lá. Mas o Neymar não foi pro Mundial, o Neymar jogou o pré-olímpico, né? Mas era tudo com o Ney Franco. E ele ganha o Mundial, não ganha? Tinha o Oscar, tinha os meninos todos lá. Mas o Ney está se baseando muito no Henrique da base ainda. Tem muito tempo. Das categorias de base, tem muito tempo. E o Jean deu os exemplos ali, ele nunca parou em lugar nenhum e nunca jogou bem, Zé Roberto. No Botafogo era complicado. Era? Não. Conhece pertinho, né? Complicado. E ele se achava, né? Melhorou certamente nessa parte aí, mas a bola, nesse começo aí, não está agradando a torcida, errou o pênalti ontem. E em relação ao jogo,
tá fora do jogo. E eu penso que o Ney, talvez ele volte com aquele começo ali, com o Lucão e com o He-Man, né? Os dois centroavantes? Porque acho que foram momentos interessantes do Goiás com os dois. Que agora não tem o Henrique, ele já disse que o Vitor não começa o jogo, o Queco está voltando agora, né, não jogou mais depois que se machucou, né? Então você acha que ele pode ir com os dois e com o Marcinho? Porque ele joga com 3 na frente. Todo mundo joga com 3. Pois né? Todo mundo joga com 3. Marcinho... Hoje o Finazzi não jogou e ganhou o jogo. Foi? Foi. O Finazzi não jogou e ganhou. O Jackson e do Gaia. Só Jackson 2. e do Gaia, exatamente, pois é. Mexeu. E de braço cruzado. E o outro jogou com 4, né, Pasqueira? A gente vai falar mais tarde. Hein, Pasqueira? Tem muita gente assim, falando que o Vila jogou no 4-3-3, mas ele jogou no 4-2-4. O Finazzi pinta a barba, aquele malandro. Tô brincando, hein, Finazzi? O pessoal lá nos assiste. Que boa, Finazzi. Jogou bem hoje o Goiânia, hein?